A arteriosclerose é uma doença vascular que consiste... Olá, tudo bom? Meu nome é Everton Lucas Jesus Miranda. Eu vou falar sobre o tema arteriosclerose. Sou universitário do curso de medicina da Unifinca, que é a Universidade Aparício Carvalho. E eu vou começar o assunto falando sobre arteriosclerose. A arteriosclerose é uma doença vascular que consiste em espaçamento das artérias e a falta de elasticidade. Resultado da arteriosclerose é que a artéria se estreita e se endurece devido ao acúmulo de excesso de placas de gordura ao redor da parede arterial. Isso significa o quê? Que vai haver um aumento dessa placa. Ela não quer dizer que a artéria em si vai se diminuir. Ela vai diminuir o seu lúmen. O seu lúmen vai passar todo o sangue, né? Vai ocorrer uma diminuição devido que entre a camada endotelial e a muscular vai haver um excesso de entrada de gotículas de LDL e com isso vai aumentar essa parede, vai aumentar a espessura dessa parede. Como a artéria não tem uma elasticidade tão grande, ela vai acabar, a artéria vai estar aqui e o seu lúmen vai perdendo espaçamento, que vai tampando, vai aumentando uma placa aqui, vai aumentando até o seu lúmen ficar quase todo fechado, igual está acontecendo aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tá tendo um aumento das gotículas de LDL e com isso o seu lumen está diminuindo. Olha o tamanhozinho do lumen que está aqui, ó. Olha só, muito pouco, tá vendo? Que aqui o endotélio normal, o endotélio está aqui passa sangue, né? E aqui é a parede entre o endotélio e a parede muscular. E aqui vai tendo um aumento dessas placas, né? Ocasionando um trombo. Esse aumento vai indo até ocasionar a obstrução completa. As consequências da arteriosclerose. Um dano endotelial, que foi o que eu falei. Inicia a primeira etapa da arteriosclerose. Depois, o colesterol de lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL, como eu comentei, se acumula na parede arterial. E o processo inflamatório começa após esse acúmulo de macrófagos, chegando no endotélio para limpar o colesterol. É assim, na parede endotelial, o LDL está vindo, a corrente sanguínea vai entrar para dentro do espaço, né? Entre a parede do endotélio e a parede muscular. Com isso, o macrófago vê que é uma inflamação, é uma irritação, ele vai vir e vai entrar também, né? Vai passar a parede endotelial e ir para esse espaço onde está o LDL e vai começar o monócito, né? E aí ele se transforma em macrófago quando ele passa a parede, né? Aí o que acontece? Ele começa a pegar as gotículas de LDL. E algumas ele transforma em HDL de volta, consegue reverter. Porém, o que vai acontecendo? O macrófago vai se enchendo tanto de tanto LDL, que ele começa a liberar ocitocina. Aí é que está o problema. Porque quando ele libera a ocitocina ela migra e vai para a parede muscular. Quando chega na parede muscular, o que faz a parede muscular? A musculatura começa a ser danificada com essa substância que o macrófago está liberando. Entendeu? Aí, quando ele libera essa ocitocina, a parede muscular começa a ser danificada, a parede muscular, fibras musculares, elas começam a se degradar. Isso libera citoplasma, sarcoplasma, e aí esse líquido ou partes dessas fibras musculares, né, que estão sendo degradadas, elas migram para onde está o macrófago. E aí aumenta a expansão, que é aqui, ó. As paredes musculares, ó, elas começam... as paredes musculares aqui começam a ser danificadas, estão vendo? Aí ela começa a migrar para aqui para dentro. E aonde acontece o que? O trombo.
Isso aqui é uma placa de gordura com pedaços, fragmentos musculares, né, e algumas outras coisas, algumas outras sarcoplasma, endoplasma, essas coisas que tem, né, que estão sendo degradadas na parede muscular também. E ainda continua aumentando o LDL. O LDL vai aumentando e vai aumentando e vai ocasionando esse trombo. Até que acontece o quê? O tamponamento completo. Aqui, esse trombo vai crescendo tanto, até tampar todo o fluxo sanguíneo. Isso aí é o grande problema. Por quê? Porque a maioria dos trombos dessas placas que acontece no coração e no sistema nervoso. É onde dá o derrame cardíaco ou derrame neurovascular, que são as maiores mortes, os índices de maiores mortes acometidas, né? Tem mais mortes por arteriosclerose do que por acidente de trânsito, entendeu? Por morte de mesmo, assassinato, essas coisas assim. Isso tudo é devido a mau controle, má alimentação e tudo isso. E o caso mais comum inclui a isquemia de vários tecidos, mas pode haver somente a malnutrição de oxigênio, gerando quadro de hipóxia, principalmente no coração. Porque se o coração não tem troca gasosa, mesmo que a parte interna dele tenha, né, por causa que os vasos só irrigam a primeira e a segunda camada dele, né, a parte da segunda camada, né, que é o pericárdio e o miocárdio, o epicárdio e o miocárdio também. Aí o endocárdio ele é mais irrigado por dentro mesmo, né, a troca gasosa. Mas aí o miocárdio é a parede mais forte, né, a parede que mais faz contração para impulsionar sangue para fora. Então, quando acomete algum tamponamento, alguma placa, algum trombo aqui, é muito prejudicial, devido que o coração não faz a troca gasosa. E isso, a musculatura do miocárdio, ela não faz regeneração, ela não tem regeneração de fibras. Então, se a fibra morre por falta de oxigênio, ela não vai se regenerar. É onde também dá os ataque cardíaco, morte por parada cardiovascular, essas coisas assim, né? É acometido por arteriosclerose também, né? E aqui as prevenções da arteriosclerose. Não fumar, né? O cigarro, devido à toxina do cigarro, ela causa também uma troca gasosa, né, nos pulmões, e com isso fica mais fácil quando tem arteriosclerose não ter uma troca gasosa tão fácil, por causa que já a corrente sanguínea já não tem tanto oxigênio, né? Controlar a pressão é muito importante, por causa que você imagina que você tem pressão alta e ainda o seu vaso está tampado. Isso aqui, a pressão está muito maior e isso é mais fácil de acometimento de morte cardiovascular. Alimentação saudáveis, né? Diminuir ácidos, gorduras saturadas, insaturadas, né? Tem muito, né? Lanches, esse trem tem muito gorduras insaturadas, o que aumenta o LDL. Cuidado do colesterol, que é o mais importante, que é o LDL e o HDL. A gente tem que manter o HDL sempre melhor que o LDL, devido que o LDL ele é o causador, né, da arteriosclerose. O controle da diabetes também, devido que a insulina faz a quebra de glicose, lipídios e tudo, né? Por causa que se você não tem uma diabetes controlada, então você não vai ter uma quebra de carboidratos e glicose, né? Que são tudo transformado em glicose. E com isso você não vai ter uma produção de energia tão boa. E aí tudo vai ser acumulado como ácido graxo, né? Aí vai aumentar o LDL. Exercícios periodicamente para controlar o LDL e o HDL também, por causa que você mantém uma rotina de exercício, de fazer atividades físicas, e isso ajuda muito, né, a questão da saúde.